A cada passo sentiam o peso das lembranças. Foram traídos, injustiçados e viram seus lares e entes queridos destruídos por aqueles que dominavam o poder na cidade. Unidos pela dor e pela sede de justiça, decidiram mergulhar nas sombras onde as leis não alcançam. Treinaram em silêncio cada habilidade lapidada para um único propósito: vingar-se de quem lhe tirou tudo. Com máscaras e codinomes, formaram uma irmandade secreta, um grupo de assassinos guiados pela vingança. Moviam-se sem piedade, conhecendo as fraquezas de cada alvo. Para eles, não eram apenas vingadores, era uma sentença que ninguém esperava. Quer então entender um pouco de como funciona a lei da retribuição, desenvolvida por Togashi em Hunter x Hunter? Então sim, bora! Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é o Fael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio e hoje vai ser uma coisa interessante que eu vou trazer uma reflexão de world building que eu acho que vale super a pena na hora de construir no seu mundo fantástico. Não necessariamente vamos falar sobre que você precisa desenvolver uma lei de retribuição, mas o interessante aqui vai ser um episódio mais breve, mais rápido de discussão, como a gente pode trabalhar um pouco essa questão de moralidade, ética e outras questões pessoais interessantes que você pode abordar. No caso, a lei da retribuição, para quem não conhece, é uma lei desenvolvida, é uma ideologia desenvolvida por Kurono Lucifer em Hunter x Hunter, onde ele fala um pouco sobre a mentalidade em cima de como funciona a trupe fantasma. É interessante porque o Togashi ele desenvolveu uma teoria, no caso um desenvolvimento psicológico em cima dessa trupe, onde existe todo o arco de desenvolvimento não apenas de um personagem, mas sim de um arco narrativo inteiro, onde existe a conexão de world building, uma conexão de plot e, obviamente, conexões de personagens que fazem com que a narrativa se desenvolva com muita força. O Togashi ele é um escritor, um mangaka, que desenvolve não apenas teorias e desenvolvimentos mágicos, como acontece o NEM, que no caso é o meu sistema mágico favorito, mas também ele aborda conteúdos bem profundos e bem maquiavélicos em diversos arcos de personagens. O legal é que nessa última temporada agora, no arco da sucessão, depois de vários anos depois das Formigas Quimera, é que no arco de sucessão está trabalhando diversos conteúdos bem profanos e bem profundos, onde vão abordando diversos quesitos de personagens, mais especificamente do Kurapika, onde tem esse desenvolvimento mais do seu background e também dos seus antagonistas, a trupe fantasma, e vão se desenvolvendo para lá e para cá. E o legal é que o Togashi, por ser um escritor de extrema qualidade, ele desenvolveu também backgrounds para outros personagens e assim vai criando conjuntos narrativos bem fortes. Agora que o foco desse arco da sucessão não é o Gon e o Killua, os dois protagonistas mais clássicos dessa série, mais especificamente pegando o Kurapika, um pouco do Leório, mas focando mais no Kurapika dentro desse arco de Kakin, é interessante como você pode ir desenvolvendo. No caso aqui, a trupe fantasma, que é a aranha, no caso, dentro do mundo de Hunter x Hunter, é composto por diversos praticantes de NEM que vão se desenvolvendo e vão criando situações de assassinatos, roubos, sequestros e diversos outros pontos, onde eles são realmente vilões nessa história. E o interessante é como nós conversamos sobre vilões em alguns episódios passados, é que o vilão não é necessariamente mau, mas sim com uma índole levemente questionável. E essa índole questionável é o interessante na hora de desenvolver um personagem, porque esse questionável pode ser tão bem desenvolvido que se torna carismático, que se torna justificável, e o Togashi tem essa habilidade de criar tramas que vão deixando esses antagonistas, esses vilões, tão carismáticos e com justificativas que fazem todo sentido para a narrativa, fazendo com que você se aperfeiçoe, no caso, se afeiçoe com os personagens. Mesmo que eles sejam assassinos, mesmo que eles sejam aniquiladores, mesmo que eles massacraram crianças inocentes, você sente que é algo justificável a partir do desenvolvimento das camadas de personagem que existe nesse ponto. Então, de uma forma geral, para não estender muito, a lei de retribuição foi criada
pelo líder da Aranha, pelo Lúcifer, onde ele diz de uma forma bem direta: pode colocar o que quiser, mas não tire nada de nós. É uma frase que é bem profunda dentro da sua essência, de uma forma que você pode fazer o que você quiser com a gente, mas não tire nada da gente. E esse é um grande ponto porque ele vem de uma região de Hunter x Hunter chamada Cidade Meteoro, onde é uma cidade levemente esquecida por diversos programas governamentais. Então a máfia abraça essa cidade como um alvo de suas tramóias malignas. Estupros, roubos, sequestros e diversos outros fatores mais profundos trabalhados em Hunter x Hunter. Então o negócio é que o Lúcifer ele foi se desenvolvendo, foi criando até criar a aranha com o objetivo de tornar-se os algozes daqueles que mataram uma colega suas no começo da infância. Então, ao ponto de ser algo que, ao que se fazem alguma coisa com alguém, com algum dos membros, vai ser feito alguma coisa em retribuição. Porque aqui o Kuroro Lúcifer, ele não é um mercenário, a Aranha não é um grupo de mercenários. Eles são um grupo da sua grande origem, uns vingadores. Eles querem vingar uma colega que morreu, e com isso eles desenvolveram a ideia de que não importa o que aconteça com as patas da aranha, no caso, os membros da trupe, mas a aranha precisa ser algo que seja para sempre. Então, mesmo que um personagem ou algum da trupe chegue a falecer, a aranha como um todo precisa continuar existindo, e essa é a grande mentalidade por detrás. Porém, utilizando dessa lei da retribuição, ao acontecer algo com um dos membros, a aranha se movimenta para acabar com aquilo que aconteceu. O Lúcifer, ele foi, no caso, preso injustamente, e aqueles que julgaram ele de forma errada e puniram de forma errada foram mortos devido à lei da retribuição. Da mesma forma que, no caso, a cidade de Meteoro fez com que foi alvo da máfia em New York City, então New York City sofreu também com a retaliação da aranha. E no caso aqui agora, no arco que está desenvolvendo, eles estão indo atrás, principalmente o Kuroro está indo atrás do Hisoka por algo que fez com os membros da sua equipe. Então com isso ele vai tentar atrás do Hisoka, porque pode colocar o que quiser na gente, mas não tire nada de nós. Ou seja, pode jogar o lixo que você quiser jogar na Cidade de Meteoro, pode jogar as mazelas que você quiser fazer, mas não tire na nossa humanidade, não tire o nosso colega, não tire o nosso respeito, não tire nada da gente especificamente. Então, legal, quando a gente fala sobre um desenvolvimento de personagem, essa lei da retribuição é muito interessante porque cria camadas tanto narrativas quanto de desenvolvimento de personagem e de world building. Por quê? Quando a gente fala dessa lei, desse propósito que o Kuroro Lúcifer traz pra gente, surgiu devido a um arco narrativo onde um grupo de pessoas, que não sabemos ainda o motivo, acreditamos que a partir de então existe um dos príncipes de Kakin, ele talvez seja o grande mandante, saberemos futuramente quando isso aparecer na história, porém, de uma forma geral, algo fez com que aquela colega do Kuroro fosse morta, e com isso gerou uma movimentação do desenvolvimento. Ele se desenvolveu, criou a aranha, matou o clã Kurta, que é o clã do Kurapika, gerando uma grande roda do destino, onde a motriz é esse príncipe de Kakin. E tem todo um desenvolvimento de arco de personagem do Kurapika e da membro do Kinei Ryudan, a Trupe Fantasma, a Aranha, que fez todo esse desenvolver. Então, legal é que quando você for desenvolver preceitos de personagens, desenvolvimentos de cultura, ou simplesmente idealizações de grupos, de pessoas, de facções, essas idealizações precisam ter um desenvolvimento que impactam diretamente na plot e no desenvolvimento do personagem de preferência. Se for interpretar diretamente e conectar também com o world building perfeito, seria então a tríplice perfeita. Porém, ao desenvolver isso, você cria conexões e ganchos narrativos que fazem a coisa acontecer.
E por que eu decidi escolher especificamente a lei da retribuição como forma de exemplo para trazer essa reflexão para vocês? Primeiramente, porque Hunter x Hunter é um anime incrível, é um mangá que está voltando de um hiato de bastante tempo, e o Togashi é incrível, para a galera que também gosta de Yu Yu Hakusho, é o mesmo escritor. E o desenvolvimento da história de Hunter x Hunter, principalmente nesse quesito agora de desenvolvimento de personagem e de coisa, e de máfia, e disso e aquilo, mostra que simplesmente uma ideia, um preceito, um conhecimento, uma formatação de ideia faz com que aconteça diversos fatores que vão se acumulando um em cima do outro, criando um efeito cascata, e com isso você faz diversos arcos narrativos a partir de um pequeno preceito de uma ideia. Por quê? O fato do Kurapika ser o que é agora, o fato dele estar onde ele está agora, o fato do Hisoka estar onde ele está agora, onde o Ginyu Hidan está agora, onde tem todo um massacre cultural, onde existe todo um desenvolvimento de uma linha de recessão, de uma linha de sucessão, tudo isso está diretamente relacionado com o fato do Kuroro Lucifer ter desenvolvido essa proposta. O fato de existir um personagem que desencadeia outros, que vão gerando outras consequências, é uma formatação de história, é uma ideia de construção de world building, narrativa e personagem que faz com que a sua história seja muito mais legal, muito mais complexa e, obviamente, muito mais profunda. Não significa que necessariamente uma história precisa ser incrivelmente profunda, com trocentas camadas, mas essa lei de retribuição é interessante porque faz com que a relação de personagens aconteça de diversas formas. E o mais legal é que quando você faz um desenvolvimento narrativo, quando você coloca mistérios envolvidos, faz com que chegue uma conexão de ideias e formatação de plot que faz as coisas se fecharem de uma maneira muito mais legal. E o mais incrível é que se você deixa ganchos abertos onde as respostas estão lá, mas não estão lá necessariamente, te permite no futuro, quando você quiser retomar ou fechar todo o balaio, você tem ganchos abertos para você amarrar todos esses ganchos e depois colocar num nó. No caso, o porquê o Kurapika odeia a galera do Ginyu Hidan? Devido ao massacre do Kankura, mas não existe uma relação, no caso existe uma relação direta, mas não como o Kurapika acha, e deixa então aberto. Algo desenvolvido pelo Vogin, algo desenvolvido pelo Kuroro Lucifer, e que a gente fica aí com essas dúvidas no ar, que não necessariamente é algo que interfere diretamente na história, devido aos pontos que vão sendo respondidos, mas fica aquele mistério no ar que quando for respondido num futuro, fica muito mais legal. E quando você for desenvolver essa proposta de ideia, principalmente utilizando como base essa lei da retribuição, é legal porque quanto mais regras ou formatos ou limites você vai desenvolvendo para essa ideia a partir das interpretações que você vai desenvolvendo, você vai gerando acúmulos de funções, acúmulos de ideias e acúmulos de significados que faz com que você gere situações muito mais realistas e com muito mais impacto porque tal coisa acontece. Se você estipula que isso e isso ao cair não se tocam, não importa quem cai e quem fica em pé, porque não vai existir uma relação entre um e outro, mesmo que isso aqui seja incrível e isso seja incrível, por não existir interconexões, se torna algo indiferente, se torna algo que não necessariamente a plot está ao desenvolver. Mas quando você estipula que isso, ao cair, toca, só de tocar, você já cria uma possível conexão aí. E essa possível conexão não apenas deixa um fator e dois fatores, se torna 3, se torna 4, porque agora existe esse isoladamente, esse ao contato desse e este ao contato deste. E isso apenas no contato. Caso eu queira deixar um contato maior, pode chegar que influencie, mas não tombe, pode influenciar, mas não tombe, pode tocar e tomba, pode tocar e tomba. E fazendo essa analogia de toque, empurra e tomba, você pode colocar que esse fato apenas toca no outro, apenas existe uma conexão entre os dois,
toca, empurra, ou seja, existe uma influência, mas não é algo totalmente direto, ou quando toca, derruba. Ou seja, ao tocar em um, existe uma movimentação de plot que está diretamente relacionada? Então, legal que quando você aborda principalmente ideias e propostas que geram toda essa narrativa e dentro do personagem existe uma conexão diretamente forte com emocional, psicológico, motivação e interações interpessoais, você vai gerar uma profundidade narrativa de personagem absurda. E é isso que é muito legal trazido pelo Togashi dentro dessa proposta. Porque essa motivação gera um arco de desenvolvimento de tantos personagens em volta e cria camadas de tantos personagens em volta que é muito legal. Algo que é importante ao desenvolver propostas e ideias é que o lado lógico de uma história faz com que a pessoa ela entenda o que acontece dentro da história. Porém, se você aborda o emocional dela, você vai forçar a pessoa a virar a página, a querer saber mais. Então, uma história lógica e emocional faz com que a pessoa queira engolir o livro de tal forma que ela precisa muito saber. Tanto que o lógico faz com que reforce a suspensão da descrença, ajude o entendimento, porém a vontade de querer saber o que acontece no final, ao virar aquela página, é porque está levando mais ao lado lúdico do seu cérebro. Então, aqui o Togashi ele faz com que tenha toda uma formatação, toda uma teia de aranha que constrói e tece durante todas as narrativas onde nós temos um personagem que conecta com outro, que conecta com outro, que conecta com uma cidade, que conecta com um princípio, que se conecta com uma ideia, que se conecta com uma motivação, que se conecta com um protagonista, que se conecta com um antagonista, que conecta com o vilão A, com o vilão B, com o vilão C e com o futuro arco de personagem daquele outro personagem. Então essas conexões lógicas que você vai desenvolvendo faz você entender o que está na cabeça de um, na cabeça de outro. Porém, se você afeta o emocional do personagem, afeta as ações e reações dele, criando uma humanização, seja ele para o bem, para o mal, para a neutralidade ou para que lado você quiser desenvolver, porém essa humanização gera empatia, empatia gera interesse, interesse gera virar a página, virando a página gera gatilhos, gatilhos que serão intensificados pelo lado lógico e entendimento, onde nós vamos entender onde tudo acontece, e todo esse entendimento vai ser recompensado com diversos neurotransmissores do prazer, por estar gerando gatilhos emocionais para essa história. Então o legal aqui, quando a gente fala sobre a lei da retribuição, nós temos gatilhos emocionais muito fortes. Não importa o que vocês fizerem com a gente aceita o que vocês quiserem dar. Quer dar dor, quer dar tortura, quer dar sofrimento, mas não tire nada. E esse tirar nada não significa simplesmente matar um membro, mas sim ao criar um trauma, tirar a sanidade, tirar uma perspectiva, tirar um passado, tirar um futuro, isso não é justificável. E caso isso aconteça, faremos com a mesma moeda. Tanto que quando a gente volta um pouco mais na história dentro da animação, o Silva, o pai do Killua, ele poderia ter acabado com o Kuroro, em tese poderia, mas ele decidiu não mexer com ele devido à lei da retribuição, porque ele sabia que essa lei cairia sobre a família dele a partir dos outros membros, onde os membros fariam de tudo para que o Silva sofresse dessa retribuição, matando os outros parentes ou alguma coisa mais próxima que ele pudesse sofrer com isso. Por isso ele decidiu deixar passar. Obviamente, como já diria já o pai dele dentro dessa história, nós não somos assassinos, somos apenas servidores. Nós fomos contratados para matar alguém e iremos fazer isso se o dinheiro for bom, se o alvo for algo interessante para a renda deles. Então, como no caso o contratante deles morreu devido a um outro fator, então não existe mais motivo para matar ele. Mas, obviamente, existe a justificativa porque
O Zeno não queria dar o braço a torcer devido à lei da retribuição, porém ele sabia que sim, isso iria acontecer, tanto que o Silva o faz. Existe essa discussão sobre esse fator. Então eu acho bem legal, caso vocês achem interessante saber um pouco mais, tem um vídeo do Evandro, vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem lá, se chama Mangake, que ele fala um pouco mais sobre isso, mas ele fala basicamente as ideias que tem toda essa narrativa, e obviamente, se você não entende Hunter x Hunter, pode ficar boiando nas suas ideias, mas é algo interessante que pode ser abordado. Então, se você gosta desse tipo de discussão, gosta desse tipo de narrativa, onde eu vou trazendo ideias e discutindo um pouco mais com vocês, sem ser necessariamente uma técnica, mas sim todo esse envolvimento narrativo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que assim eu posso trazer mais reflexões trazidas por outras histórias aí para vocês. Use e abude as suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!